Estou ao vivo! Muito bem, muito bem-vindo! Salve, salve, meus amigos e amigas, motociclistas de todo o Brasil, sejam bem-vindos. Eu sou o Guilherme, esse é o canal Vida em Duas Rodas e essa é a nossa live de quinta-feira. Só que tem uma coisa de diferente acontecendo aqui nessa live, eu vou contar para você. Ela não é uma live, eu estou gravando esse vídeo às 2 horas da tarde para você. Enfim, tive um contratempo, não pude estar ao vivo com você agora, conforme combinado, na nossa quinta-feira às 9h30 da noite, mas eu estou colocando aqui o nosso vídeo para você curtir exatamente no horário combinado, ok? Só que eu gravei ele um pouco antes, tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre riscos urbanos e vou responder a várias perguntas que eu recebi ao longo da semana de vocês. Vamos comigo. Muito bem, estamos de volta e aqui já vou explicar o que aconteceu essa semana. Essa semana eu mandei um e-mail para vocês que estão cadastrados lá no nosso site e recebem o meu e-mail. Aqui está o nosso site. Se você não recebe os meus e-mails, coloca seu e-mail aqui que semana que vem eu vou te mandar um outro e-mail a respeito. Eu vou te explicar direitinho o que aconteceu. Essa semana eu mandei um e-mail para a galera que está lá me acompanhando, falando o que mais te assusta com relação aos riscos urbanos. Qual é a sua maior preocupação quando você anda de moto na cidade, né? E eu recebi centenas, literalmente centenas de respostas a esse meu e-mail, centenas de pessoas perguntando coisas a respeito de riscos urbanos, tá? Então, antes de começar a falar sobre os riscos urbanos, eu já deixo um convite para você. Se inscreve lá no nosso site, completamente gratuito, você vai colocar só o seu nome e seu e-mail, se inscreve no nosso site, que na segunda-feira da semana que vem eu vou mandar um outro e-mail avisando qual é o tema da semana e convidando você para fazer perguntas sobre esse tema, né? E a partir daí a gente vai desenvolver e produzir a live de quinta-feira, os posts da semana, o Rubens também vai fazer lives a respeito desse assunto, porque geralmente os assuntos tem várias coisas para a gente falar. Inclusive aqui eu não vou abordar todos e muito menos vou conseguir responder todas as perguntas, tá? Porque foram muitas. Mas eu tenho uma coisa para vocês. Muito curioso ver todas as mensagens que a gente recebeu, como eu falei, foram centenas, e é possível, assim, só de bater o olho ali rapidamente, eu li todas as perguntas, mas só de bater o olho rapidamente eu identifiquei 3 grandes grupos, ou seja, quase todas as questões que os motociclistas têm a respeito de trânsito urbano, riscos urbanos, envolvem 3 grandes grupos de assuntos, tá? Um desses grandes grupos é assaltos, tá? Muita gente comentando sobre medo de assaltos, o risco de assalto quando para no semáforo, o que fazer, como identificar situações potencialmente perigosas e como agir caso você passe por uma situação como essas, tá? Muito bem. No caso, o nosso projeto, ele trata principalmente da formação em pilotagem, tá? Abordando, na maioria dos casos, técnicas de pilotagem para que você se transforme em um motociclista melhor. E isso não necessariamente tem uma relação direta com trânsito ou identificação de situações potencialmente perigosas em relação a assalto, né? Desculpa, trânsito não, assalto. Não tem necessariamente a ver com assaltos, né? Então eu vou pedir licença para vocês, eu não vou abordar o assunto assaltos nessa live. Mas, no entanto, a gente tem recebido tantas e tantas perguntas a esse respeito que eu prometo para vocês, no futuro próximo, a gente vai fazer um vídeo especialmente sobre esse assunto, quem sabe até trazendo aqui um convidado da área de segurança pública que possa vir também dar algumas dicas e falar com os motociclistas a respeito de o que fazer para se prevenir e se proteger dessas situações, ok? Muito bem, dito isso, nós temos 2 outros grandes grupos para abordar aqui nessa live de hoje, tá? E esses 2 grandes grupos são pilotagem no corredor. Eu diria que metade das pessoas que se manifestaram a respeito de riscos urbanos mencionam o corredor como uma grande preocupação.
seja por tráfego de outros veículos, seja por ter a sua distância de segurança abalada, seja por veículos, outros motociclistas pressionando para querer ultrapassar por trás, enfim, uma série de outras coisas aí. E então o corredor é um dos assuntos que mais preocupa, e nós vamos abordar aqui, eu vou abordar aqui algumas dessas coisas a respeito, assuntos, temas a respeito de corredor, pilotagem no corredor, tá? E o outro grande grupo, e esse daí com certeza não é à toa que a gente aborda ele como uma das coisas mais importantes no motociclismo, que é a visão 360 graus. Beleza, pessoal? De que forma que vai acontecer essa live? De que forma que eu vou abordar esses temas com vocês? A gente tem muitas perguntas, eu gostaria de poder até responder todas elas, mas não vai dar, né? Porque, como eu disse, foram realmente muitas. Então, o que eu vou fazer? Eu selecionei algumas que elas fazem um cruzamento por todos esses assuntos, ok? Pelo corredor, pela visão 360 graus, e eu vou conseguir dar um panorama geral para vocês, tá? A respeito, e você com certeza vai se identificar com várias dessas situações e termos, inclusive, mencionados pelo pessoal que mandou, porque são coisas que são comentários recorrentes, que aparecem bastante, então é comum, né, a vários motociclistas, ou seja, comum que eu digo assim, as pessoas compartilham dos mesmos comentários, né? E um deles, por exemplo, que acho que é um dos que mais aparece com relação à visão 360 graus, o que fazer com o motoqueiro que aparece do nada, né? Então, aparece do nada é um termo que apareceu muito nessas respostas que vocês me enviaram, tá? Então, assim, um motorista ou um motociclista que aparece do nada, né? É uma coisa interessante esse termo, né? Porque o motociclista ou o motorista, ele não se materializa de repente, assim, apareceu do nada, puf, como um passe de mágica, ele aparece atrás de você ou do seu lado. Não, ele veio se aproximando e você é que não viu. Então, aqui a gente já começa a abordar uma das primeiras distinções mais importantes, que é você assumir responsabilidade pelas suas falhas e não a dizer assim, não, o cara que surgiu do nada. Não, ele não surgiu do nada, as pessoas não surgem do nada. Os motoristas, os motociclistas, os outros participantes do trânsito, as pessoas não surgem do nada. Você é que não viu, se isso aconteceu com você, é claro, né? Você é que não viu. Então, primeiro de tudo, diga para você mesmo, eu não vi, beleza? Segundo, se você não viu, então você sabe o que você tem que fazer para você ver. O que você tem que fazer para resolver esse problema. Você tem que ver, simplesmente isso. E como você vai ver? Visão 360 graus, treinando as técnicas da visão 360 graus, tá? E assim, eu vou mencionar várias técnicas aqui, mas, pessoal, isso aqui é uma live de meia hora, não tem nem a mínima condição de ensinar essas técnicas todas para vocês aqui agora, tá? Então, guarda ela na sua cabeça, que são técnicas que você precisa desenvolver para sanar esse tipo de problema, para sanar esse tipo de risco urbano. Então, aparece do nada, ninguém aparece do nada. Como você vai resolver esse problema e as pessoas pararem de aparecer do nada para você? Muito simples. Desenvolvendo as técnicas da visão 360 graus. Ok? Vou tomar um gole de água aqui. Muito bem. Então tá. Fique presente para isso. Ninguém aparece do nada. Muito simples. Isso daí, na verdade. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas perguntas que a gente pode... que eu posso responder aqui para você, justamente falando isso. Olha aqui, ó. O Israel de Almeida, tem um sobrenome no meio aqui, escreveu o seguinte: sempre procuro andar em vias urbanas em baixa velocidade e tenho medo de ser surpreendido por trás. Israel, esse é um medo autêntico, né? Ninguém quer ser surpreendido por trás. Como você faz para não ser surpreendido por trás? Você tem que ver. Porque se você vê, você não vai ser surpreendido. Começa daí. Segundo, colisão traseira, existe um ditado clássico e mortal, né? A morte vem por trás. Então é importante que você veja ela.
Porque se você vê um carro se aproximando em alta velocidade e ele vai bater em você, o que você faz? Sai da frente. As motos, elas são, em geral, leves, mesmo as pesadas, ok, pessoal? Mesmo as motos pesadas são leves, muito mais leves do que um carro. Um carro pesa 2, 3 toneladas, uma moto pesada pesa 450 quilos. Um motão daqueles 1.800 cilindradas, tá bom? Pesa 450 quilos. Então, assim, é muito menos do que um carro. Uma moto voa. Uma moto, ela desvia, ela sai da frente, ela tem agilidade, ela pega velocidade mais rápido, ela freia mais rápido, ela se desvia das coisas com muito mais facilidade e agilidade do que um carro, por exemplo. Então, se você está vendo, sai da frente, tá? O perigo não vem por trás do nada, ele vem se aproximando de você, ok? Então, visão 360 graus. O que é a visão 360 graus? É você dominar, conseguir enxergar absolutamente tudo que acontece ao seu redor, em toda a sua volta, né? Na minha live da semana passada eu falei sobre pontos cegos, né? O motociclista tem pontos cegos? Tem. Vai lá, assiste meu vídeo sobre pontos cegos no motociclismo. Você vai ver que quais são os pontos cegos do motociclista e você vai desenvolver técnicas de visão 360 graus para você anular esses pontos cegos, tá? E mais, né? Da forma como nós mencionamos, inclusive no nosso curso da Academia de Pilotagem, você tem um método de você desenvolver a visão 360 graus que você passa a utilizar a sua visão como um radar constante. Vocês já viram aqueles filmes que fica passando aquele radar de submarino? Ele fica o tempo inteiro escaneando, né? E cada vez que ele passa pelo ponto, ele faz tup, tup. E aí aquele ponto vem se aproximando e você, cada vez que passa por ali, você percebe que ele está ficando mais perto. É assim que funciona a visão 360 graus praticada da forma correta durante todo o tempo. Você não tá toda hora olhando 360 graus, isso é humanamente possível, mas você está toda hora escaneando o ambiente ao seu redor. E você vai vendo, opa, tem um carro se aproximando aqui por trás. E aí você olha na frente, você olha dos lados, e você olha para trás de novo e, opa, tem um carro se aproximando atrás, ele está mais perto. E ele está mais perto, ele está chegando. E aí, dessa forma, você consegue fazer ter esse mesmo efeito do radar, né? Você percebe as coisas se aproximando de você e você vai fazer o quê? Sai da frente, não vai querer disputar, entendeu? Vai se dar mal mesmo. Tem uma outra coisa interessante, Israel, a respeito do seu comentário, que você colocou o seguinte: tenho medo de ser surpreendido por trás, tá? A nossa promessa do curso da Academia de Pilotagem justamente é essa. Pilote a sua moto sem medo, sem sustos e sem acidentes. Justamente, porque assim, o medo ele é um componente da aventura, tá? Ele nunca vai desaparecer. Mas ele não pode te apavorar e te travar. Eu já falei também sobre medo em outras circunstâncias aqui. Uma outra coisa que aparece bastante, além do apareceu do nada, né? Que tem um pouco a ver aqui com o depoimento a pergunta e o comentário do Israel, é o do Júlio César. Muito bom também o comentário do Júlio César Pucci. Na verdade, tenho medo daqueles que não nos respeitam, ou seja, carros e motoboys. Cara, então você tem medo de todo mundo, tá? Você anda de moto com medo, tá? Isso não é legal. Alerta número 1, beleza? Eu sempre ando atrás dos veículos como um veículo normal. Sempre levo buzinada. Cara, a buzinada, quando você toma uma buzinada assim de outro veículo, é porque ele de alguma forma se incomodou com você, tá? Ou ele sacou que você não tá prestando atenção, ou ele, entendeu? Tomou buzinada, é sinal que você fez alguma coisa errada, ou você chamou a atenção daquela pessoa de uma forma assim que ele tá se preocupando ali, entendeu? É claro que a gente não quer tomar buzinada, né? Então, a gente tem que estar sempre à frente dos riscos, à frente do perigo, né? No sentido assim de deixa para trás, né? E não deixa ele se aproximar. Então, assim, Júlio César, vou dividir em duas partes aqui o que você colocou. Você colocou, tenho medo daqueles que não nos respeitam, tá? Convido você e todos vocês que estão aqui me assistindo, tá? Esquece essa coisa de não me respeitam, tá? Você não precisa do respeito dos outros participantes do trânsito, tá?
Se você é um motociclista treinado e habilidoso, treinado nas manobras da visão 360 graus e habilidoso para conduzir a sua moto com destreza, fazendo manobras evasivas, executando curvas com perfeição, né, fazendo reduções e retomadas de velocidade da forma correta e da forma segura, você consegue, se você é um motociclista assim, você consegue passar pelo trânsito incólume, no sentido assim, de às vezes as pessoas não precisam nem perceber que você passou por ali, entendeu? Isso não significa que você tá no cacete correndo no meio do corredor, entendeu? Não, significa que você conseguiu se posicionar sempre em locais seguros, de maneira que você não está interferindo no trânsito. O Rubens sempre cita um caso de que ele estava fazendo a prova para tirar habilitação em Londres, na Inglaterra, e ele reprovou a primeira vez que ele fez, porque ele deu um toque no freio e todo mundo começou a frear atrás dele e ele impactou o trânsito atrás dele. Então, Júlio César, toma isso para você. Se você toma a buzinada, de alguma forma você está impactando o trânsito ao seu redor. Muito provavelmente atrás de você, porque ninguém buzina para quem está atrás. A gente buzina para quem está na frente, né? Ou do lado. Então, assim, você muito provavelmente está impactando o trânsito atrás de você. E isso é uma coisa que o motociclista não deve fazer jamais, tá? Nem o motorista, na verdade, né? E é uma das grandes falhas da formação de condutores no Brasil. O nosso querido Detran, responsável pela formação de condutores no Brasil e entrega de carteira nacional de habilitação, sequer menciona que o motorista e o motociclista não podem impactar o trânsito atrás de você. A maioria das pessoas não faz ideia do problema, da gravidade que é você impactar o trânsito atrás de você, ok? Então, levar buzinada é porque você está impactando o trânsito atrás de você, tá? Dirija e pilote de forma que você não impacta o trânsito atrás de você. Se você fizer isso e dominar a visão 360 graus, nada vai te pegar por trás, nem de surpresa, nem de nenhum jeito, ok? Vamos lá, bola passando para frente aqui, outra sequência de comentários assim que se repete muito, comentários recorrentes. O maior risco urbano eu tenho medo de levar fechada de carros, tá? Pessoal, de novo, tá? Quando eu falei para vocês que tudo se divide em três grandes grupos, né? E um desses grandes grupos, e o maior de todos mesmo, é a visão 360 graus. Aqui, de novo, a gente vai falar sobre visão 360 graus, né? Medo de levar fechada de carro. O que é uma fechada de um carro? É um carro que está entrando na sua frente, né? E ele só vai se tornar uma fechada se você não viu o carro. Ou se você achou que ele não fosse fazer aquilo. Você viu, mas não, será que ele me viu? Ou então eu não vou deixar, ele está querendo entrar, eu vou acelerar para que ele não entre. Não faça isso, tá? Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu estava aprendendo a andar de moto foi: não dispute com outros veículos. Você é o elo fraco. Uma moto é o elo fraco. Se acontecer qualquer coisa, você se machucar, você sofrer uma colisão, você vai se machucar, né? Às vezes uma fechada de um carro, o motorista não vai acontecer nada com ele. Não vai acontecer nada com ele, mas você não, você pode se machucar até gravemente, né? Pode quebrar uma perna, pode ter uma fratura exposta, pode se ralar todo no asfalto, enfim, pode acontecer muita coisa ali com um motociclista. Com um motorista, não, né? E junto com essa de fechada de carros, eu puxo um outro comentário aqui que a gente recebeu, que é Peraí, pessoal, que eu tô pegando aqui, tá? Só um pouquinho. Aqui, do Adalmir Andriolo. Adalmir escreveu o seguinte: perguntei, né, qual é a sua maior preocupação nos riscos urbanos. Ele perguntou, ele colocou abalroamento lateral, desconforto. Qual é a melhor maneira de evitá-la? Eu conecto esse abalroamento lateral que o Adalmir colocou aqui,
eu conecto com fechada de carros, tá? Porque o que é uma fechada de um carro? É um abarroamento lateral, né? É uma colisão lateral. A gente sabe, através de dados do DPVAT, aqui no Brasil, que quase 50%, acho que, se não me engano, a gente sempre menciona esse dado, né? Se não me engano, são 42% ou 46%, quase 50% das colisões moto-alto acontece por colisão lateral, tá? Ou seja, fechada de carro, né? Você pode resumir, inclusive, dessa forma, né? Inclusive, na minha live da semana passada, de novo mencionando ela aqui, eu mostrei para você quais são os pontos cegos de um veículo, e eu afirmei ali o porquê que acontecem tantas colisões laterais, porque o motorista não vê a moto. Ali é um ponto cego dos carros. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não deve andar paralelo aos outros veículos, né? A gente deve estar sempre cruzando os pontos cegos, atravessando os pontos cegos. Quando a área da frente do ponto cego estiver livre já, você pega, acelera e vai, né? Atravessa o ponto cego. Então, você pilotar ao lado de um veículo é pedir para você levar uma fechada. Por quê? Porque se o cara quiser mudar de faixa, o que ele vai fazer? Ele vai olhar no retrovisor, vai dar seta, quando muito, e vai entrar. Ele não vai olhar, não vai fazer uma checagem de ombro e vai olhar que tem um motociclista ao lado dele. Ele simplesmente vai dar seta e vai entrar, vai no máximo olhar no retrovisor dele, entendeu? E é assim que acontecem as fechadas de carro, né? Então, quer se prevenir de fechada de carro? 1. Visão 360 graus. 2. BIPD. Busca, identificação, previsão, decisão, execução. Busca o tempo inteiro situações de risco, identificou uma, faça a previsão do que vai acontecer. Aquele cara ali, ele tá olhando no retrovisor, eu acho que ele vai entrar na minha frente. Decisão, eu vou reduzir e vou esperar ver o que ele vai fazer. Executa, reduz, espera ver o que ele vai fazer. Ele não entrou, dá uma piscada no farol, dá uma buzinadinha, alguma coisa assim, se faça ser visto e vai, né? Ou então abrir o espaço lá na frente, acelera e vai. Não fique vacilando do lado dos carros que você vai tomar uma fechada, tá? É assim que acontecem quase metade das colisões moto-alto. Além disso, tem um outro ponto, né, que eu já mencionei também, esse é um dado da Inglaterra, né, 80% das colisões moto-alto, o motorista declara, mais de 80%, acho, o motorista, assim que acontece a colisão, ele declara, sorry mate, I didn't see you. Desculpa, cara, não te vi. Por quê? Porque é o ponto cego. Tá? Então, os motoristas realmente não estão vendo. E você não tem que contar com o respeito deles. Você não tem que contar que eles estão zelando pela sua segurança. Eles não estão nem aí, cara. Eles muito provavelmente estão pensando em outras coisas, nas suas próprias vidas, né? E talvez até reclamando dos motociclistas que vêm no corredor, que passam rápido, que assustam ele quando passa no corredor, ele toma um susto. Por quê? Porque ele não estava vendo. Se você toma susto, é porque você não viu alguma coisa se aproximando, tá? E não importa se essa coisa se aproximou rápido ou devagar. Se você toma susto, é porque você não viu, tá? O susto é exatamente isso, né? Qualquer susto, aquele susto de criança que você tá entrando no quarto e a criança tá escondida dentro do guarda-roupa, ela abre a porta e fala, o que é? É porque você não viu, entendeu? Então, o susto, ele acontece porque você não viu. Porque se você viu, você não leva susto, tá bom? Simples assim. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, já estão 20 minutos de live. Ser surpreendido por trás é uma outra coisa que apareceu bastante, muita gente comentando, tá? E ele cai exatamente nesse mesmo universo, tá? Da fechada e nesse mesmo universo do aparece do nada. E a solução é exatamente a mesma, tá? Se você foi surpreendido, significa que você não viu. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ver 360 graus durante todo o tempo. E eu paro aqui rapidinho para fazer um comentário a respeito de um depoimento que nós recebemos de um aluno nosso da Academia de Pilotagem, o Thiago. Inclusive, o Thiago vira e mexe também está acompanhando as nossas lives, nossos vídeos. Se tiver por aí, dê um salve para nós aqui, Thiago. O Thiago falou que ele já tinha feito vários cursos de pilotagem de motos e que em vários desses cursos, os instrutores mencionam que você tem que visualizar tudo que acontece ao seu redor o tempo inteiro, mas nunca ninguém disse para ele como.
e ele descobriu isso lá na Academia de Pilotagem. E você quer saber como? Eu convido você a vir fazer o curso da Academia de Pilotagem, porque só o nosso curso de visão 360 graus, ele é composto por mais de 3 horas de videoaulas, mais provavelmente umas 10, 12 horas no mínimo, de treinamento para você desenvolver todas as técnicas, tá? Porque você utiliza as técnicas da visão 360 graus executando manobras, tá? E aqui vem, inclusive, uma outra coisa que a gente também recebe como um comentário recorrente aqui nesse tema de riscos urbanos, que é muita gente com dúvidas e questões a respeito de manobras, de cruzamentos, tá? Como fazer uma conversão à esquerda numa rua de mão dupla, tá? Visualize o cruzamento, ela é rua de mão dupla aqui e ela é rua de mão dupla aqui, tá? E você vai fazer um cruzamento à esquerda, ou seja, você vai cruzar a pista adversária 2 vezes, né? Essa é uma manobra que tem lá na Academia de Pilotagem, inclusive, como conversão à esquerda. Nossos alunos aqui da Academia puderem botar no chat aí só para comentar a esse respeito. Por quê? Porque realmente ali uma situação que acontece muitos acidentes, muitas colisões, e é uma situação que existem umas técnicas simples, tá, pessoal? Existem umas técnicas simples para você fazer isso com extrema segurança, tá? De novo, né? É um curso de 1 hora, não tem como abordar aqui, mas guarda para você. Da mesma forma que eu falei, a visão 360 graus, eu estou falando mais manobra de conversão à esquerda, manobra de conversão à direita, e tem outras também, tá? Manobras de rotatória, tá? Que foi algumas perguntas a respeito de rotatória também. A pessoa tem medo de sair da rotatória. Como entrar e sair de uma rotatória com segurança? Existem técnicas? Existem, cara, é claro que existem, entendeu? Com certeza alguém já parou para pensar sobre isso, né? Então existe. Então guarde isso. Se isso é um risco urbano para você, se isso é uma coisa que te incomoda, que te preocupa, busca desenvolver essas técnicas para você melhorar a sua pilotagem de motos. Beleza? Vamos um golinho de água aqui e dar uma olhada nas outras perguntas que eu recebi. Já me encaminhando para o final dessa live de hoje, tá? E eu vou dizer para vocês como é que vai acontecer. Antes de eu me encaminhar para o final, quero convidar vocês aí também, se inscreve lá no nosso site, vidaemduasrodas.com, para poder participar com as suas dúvidas e perguntas da próxima rodada do tema da semana que vem, beleza? Então vai lá no nosso site, vidaemduasrodas.com, coloca o seu nome e seu e-mail, e na segunda-feira eu vou te mandar um e-mail falando qual é o tema da semana que vem e qual é e para um link para você mandar a sua pergunta, tá? Geralmente é um campo só com uma pergunta mesmo. Beleza, pessoal? Vamos lá. A gente recebeu muitas perguntas, tem muitos assuntos, e o que eu fiz? Eu reuni aqui uma coisa genérica, tá? A respeito das coisas que mais apareceram, e eu decidi que eu vou fazer um segundo vídeo, a parte 2 de riscos urbanos, especificamente respondendo algumas perguntas de vocês, ok? Daí vai ser só mesmo perguntas e respostas, tá? Acho até que eu posso fazer em pílulas curtas, assim, tá? Respondendo uma pergunta ou 2 somente, beleza? Só para a gente dar um pontapé final aqui, uma outra coisa que apareceu bastante é a respeito de distância de segurança, pessoal. E aqui eu abordo a pilotagem no corredor, que é o segundo grande grupo de dúvidas, né? Eu fiz uma live só sobre distância de segurança, falando sobre formas de você calcular a distância de segurança e quais são as distâncias de segurança que você deve preservar quando você está na cidade ou na estrada, né? O que é a distância de segurança aqui, só rapidamente, né? É a distância que você está dos outros participantes do trânsito. E quando a gente está pilotando no corredor, ela é, com certeza, o momento em que você está mais vulnerável, porque é o momento em que você matou praticamente todas as suas distâncias de segurança, talvez somente não a da frente, porque você ainda consegue preservar uma distância da moto da frente, tá? E muita gente mandou perguntas, dúvidas e questões aqui
a respeito de motociclistas que vêm apressados por trás, buzinando, querendo que você saia da frente. O que é que você faz numa situação dessa? É a mesma dúvida que o Israel teve lá no começo. Israel, não. O Júlio, que teve lá no começo, que sempre leva buzinada. Não impacte o trânsito atrás de você. Se você está no corredor, trafegando no corredor, tem um cara atrás de você, colado na sua traseira, te buzinando e apressando porque ele quer passar, dá passagem. Muito simples. Dá passagem. Saia do corredor, deixa aliviar os apressados, depois você volta. Ok? Teve uma outra pergunta muito boa que a gente recebeu aqui. Deixa eu ver se eu encontro o autor da pergunta. Justamente o Rogério, ele falou, trânsito intenso em movimento, pode ser mais difícil manter um distanciamento seguro. Exatamente, Rogério. Agora tem uma coisa interessante a respeito do trânsito intenso e o distanciamento seguro, né? A distância de segurança, ela varia de acordo com a velocidade. A distância de segurança não é calculada em metros, né? Ela é calculada em tempo. Então, você tem que manter uma distância aí de 2, 3 segundos do seu veículo da frente, né? Mas tem um cara colado na minha traseira. Deixa ele passar, tá? E uma outra dúvida que também surgiu aqui, o João, não é uma dúvida, é uma pergunta do João, que o comentário que ele mandou, João Flores. Distância de segurança já sabemos lidar, tendo em vista ser assunto do curso de pilotagem dessa academia. Obrigado, João. Entretanto, somos pegos constantemente por motoristas de veículos leves e pesados bem colados com nossa motocicleta. Por mais que tenhamos cuidado, há um modo defensivo eficaz para forçar esse motorista a manter distância e evitar acidente? Não tem, tá? Você tem que sair da frente. O que você pode fazer, e nós indicamos isso, inclusive, lá na Academia de Pilotagem, no curso, talvez você não tenha chegado nessa parte ainda, é você sinalizar para ele que você viu. Muitos motoristas, e motociclistas também, o que eles fazem? Eles colam na traseira para que você fique incomodado e saia da frente. Tá? É isso que as pessoas fazem. Porque as pessoas são as pessoas. Então, o que você faz numa situação dessa? Você sinaliza para ele que você percebeu que ele está querendo passar e que você vai sair da frente assim que for possível, né? E o que você vai fazer para sair da frente? Você dá uma seta para o lado, para qual lado você for, eu vou fazer um recuo à direita para deixar você passar, entendeu? E palma da mão para trás e você avisa ele, tipo, calma, cara, eu já te vi, dá a seta para o lado, fala assim, eu vou para o lado assim que der, e aí você me ultrapassa, tá bom? Ou você realmente avança e deixa ele sozinho, ok? Avança, acelera, passa o carro que está na sua frente e deixa ele para lá, tá? Geralmente, quando é pista dupla, isso é mais fácil. Você joga para a pista do lado, deixa o cara passar, ele está apressado, ele tem os motivos dele, tá? Então, isso daí não pode te afetar, não pode te incomodar, né? Então, essa é uma das dicas que a gente dá, né? O Luciano Júnior também, né, diz que tem o medo dele, a coisa que mais preocupa ele no risco urbano é ser batido por trás, né, tomar uma colisão traseira. Colisão traseira e colisão lateral, né? As duas são evitáveis se você, enquanto motociclista, estiver observando o trânsito, né? Só para encerrar aqui. Adoro essa daqui, tá? Essa é uma coisa que apareceu bastante também na nossa pergunta sobre riscos urbanos, que são os motociclistas que terceirizam a sua segurança para os demais participantes do trânsito, tá? Então foi o Fernando Dias, adoro esses comentários aqui, tipo do Fernando. Não vou perguntar e sim afirmar. Ok? O maior risco urbano, isso é muito bom, isso aí, pessoal, porque assim, muitos motociclistas são dotados de uma verdade incrível, tá? Quantos você já não conheceu, que falam, não, o problema é isso, sabe? A gente fala sobre treinamento em pilotagem, que você tem que desenvolver técnicas, fazer um curso avançado e tal. Cara, quanta gente, dona da verdade, chega e fala assim, não, o problema é
você só seguir as leis de trânsito e pilotar com cuidado que não tem problema, que tá tudo certo. Tá? Então vamos lá, o Fernando escreveu o seguinte: não vou perguntar e sim afirmar. O maior risco urbano para o motociclismo não são os motociclistas, e sim omissão dos agentes de trânsito executar, aí ele coloca até em caixa alta, executar a lei de trânsito para os chamados motoqueiros e ou motoboys, que são, em sua maioria, irresponsáveis e colocam suas vidas em risco como a dos outros. Fernando, cuidado, tá? Você acreditar nisso que você acabou de colocar aqui, e eu acho que você acredita, porque você afirmou com bastante propriedade, né, isso daqui. Você acreditar nisso que você afirmou é um risco tremendo, porque você está dizendo assim, eu não tenho culpa. Quem tem culpa são os motoboys, que são irresponsáveis e colocam a minha vida em risco, né? E são os agentes de trânsito que não multam essas pessoas e que não fazem a lei ser cumprida, né? Eu faço tudo certo, eu sou um pobre coitado que corro risco andando de moto porque aqueles agentes de trânsito malvados não multam os motoboys irresponsáveis, tá? A pergunta que eu te faço é o seguinte: você faz o quê? Você fica só se fazendo de vítima ou você corre atrás de salvar a sua própria vida? Beleza? Como? Vai fazer um curso, vai fazer um treinamento, vai dominar a visão 360 graus, vai dominar as manobras de conversão, vai dominar a manobra evasiva, vai dominar a frenagem, vai dominar pilotagem no corredor, frenagem de emergência. Quando você tiver mestre em tudo isso, dane-se os agentes de trânsito e os motoboys irresponsáveis. Eles é que cuidem da vida deles, porque eu estou fazendo alguma coisa para cuidar da minha própria vida, que é salvar a minha própria vida e ter perícia e conhecimento para fazer isso. Beleza? Então, pessoal, esse recado serve para todos vocês. Todos vocês que ficam terceirizando a sua segurança para os demais, se colocando no lugar de vítimas, um dia você pode ser a vítima, tá? Porque você tem que fazer alguma coisa por você mesmo. Você é que tem que ser responsável pela sua própria segurança. E é possível. Nós descobrimos, aqui eu e o Rubens, há anos atrás, quando a gente começou esse projeto, nós descobrimos o que é que faz você ter esse poder de passar por cima de tudo isso daí, passar incólume, poder andar de moto a vida inteira, sem acontecer nada, sem levar susto, sem sofrer acidente, sem passar por medos, né? Para poder... O nosso projeto, pessoal, nosso projeto chama Vida em Duas Rodas. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Vida em duas rodas. É por causa disso. Porque é possível você viver a vida em duas rodas. Como? Se você dominar tudo isso que eu estou falando para vocês. Se você dominar essas manobras, essas técnicas, se você for um motociclista que está preparado durante 100% do tempo. Ah, Guilherme, mas é impossível estar preparado 100% do tempo. Não, não é. Não é impossível. Tá? É bem possível. Né? Com treinamento, isso é bem possível. Tá? Afinal de contas, pessoal, pelo amor de Deus, né? Vocês querem andar de moto para morrer e sofrer um acidente ou se estropiar, ou você quer andar de moto porque você gosta, para curtir, né? Muito simples. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter vindo, por você ter participado, por você ter assistido esse vídeo. Coloca os seus comentários, sua pergunta aqui na área de comentários. A gente sempre costuma responder todo mundo, tá? Às vezes demora um pouquinho porque é muita pergunta, muito comentário, mas a gente sempre costuma responder todo mundo. E se você quer participar das nossas perguntas para a semana que vem, vai lá no meu site, aqui ó, vidaemduasrodas.com, coloca o seu nome e seu e-mail lá, entra para começar a receber os nossos e-mails e participa ativamente, abre os e-mails, lê, eu escrevo pessoalmente todos os e-mails que eu mando para vocês, então, pelo menos os que são assinados por mim, e escolho cada palavra a dedo, então faço isso para a gente realmente ter uma conexão muito direta, e os nossos canais são sempre abertos para vocês, aqui ó, contato, @vidaemduasrodas.com.br, e as áreas de comentário aqui para vocês também participarem das nossas lives, tá? Dá um like aí no nosso vídeo também, compartilha com seus camaradas. E fiquem ligados que eu vou responder várias dessas perguntas sobre riscos urbanos ao longo do final de semana aí, com vídeos curtinhos. Tá legal, pessoal? Muito bem, vou ficando por aqui. Muito obrigado.
Essa foi a nossa live gravada de quinta-feira. Semana que vem eu volto ao vivo com vocês. Valeu, um grande abraço.